Oramos por tudo que o Senhor já fez nessa noite, porque a Tua presença já está aqui, já está tocando. Eu creio já curou pessoas, já libertou pessoas durante a ministração. Eu sei que o Senhor está aqui. E agora eu quero pedir, Senhor, que o Senhor vai tocando em cada vida. Quem precisa de um milagre nessa noite, quem precisa de uma cura, que a dor vá embora, a dor no corpo, a dor no joelho, a dor no ombro, a dor na perna, a dor no coração, a dor da alma, tira agora, Senhor. Cura a alma desse teu filho, dessa tua filha, Senhor. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Também vai embora, Senhor Deus, o câncer seja destruído. Sai das vidas todo espírito de enfermidade. No nome de Jesus, que o poder do Senhor que está nesse lugar seja agora eficaz para curar cada vida, cada pessoa que está aqui. Na sua casa aí também seja curado dessa enfermidade. É ilegal ela estar em você, porque onde chega o reino de Deus, chegam os milagres, as curas, os sinais do reino. Os sinais acompanham os que creem. Jesus é Rei sobre todos, sobre a sua igreja. Esta igreja é tua, Senhor Jesus. Esse povo é teu. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento aqueles irmãos, Senhor Deus, aqueles irmãos que estão em jejum, que estamos em jejum nesse dia, que separamos para o Senhor. Nós queremos agora nos alimentar do pão que veio dos céus. Senhor, o Senhor Jesus é o pão que veio dos céus e que vai saciar a fome da nossa alma, do nosso espírito. Pai, muito obrigado por esse tempo de consagração da igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres, sim, que vencem a carne e que vivificam o Espírito. Por isso vem, Senhor Deus, a porção do Espírito, vem o sobrenatural do Espírito Santo nessa hora e vai distribuindo os teus dons, distribuindo graça, sabedoria, autoridade, Senhor Deus, ousadia, coragem. O medo vai embora, a timidez vai embora. E vem, Senhor Deus, o poder do Teu Santo Espírito sobre a igreja, sobre nós, no nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos da adoração. Amém, igreja. Bem-vindo ao culto profético. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está aqui Está aqui na igreja. Você pode sentar? Imagina você para marcar uma reunião com um advogado importante, ou imagine com um juiz importante. Você precisa todo um protocolo, precisa marcar horário. É bem difícil o acesso. Mas o grande juiz, o juiz de toda a terra, o rei de toda a terra, quando se reúne no nome dele, em humildade de fé, em unidade de fé, ele vem. E ele se faz presente. E é uma promessa dele na Bíblia, então ele é infalível nas suas promessas. Ele nunca falhou em todas as promessas que ele fez. E você acha que ele falharia nessa? Então esteja muito atento quando você vem à igreja, porque o Senhor sempre está. Sempre está. E aí você tem uma audiência com ele. Enquanto eu falo da palavra aqui, o Espírito Santo fala com você e você fala com o Senhor. Aproveite esse tempo é muito importante, estar na presença de Deus, é o momento mais importante da vida humana, eu diria assim, porque é dele que ganhamos a vida e um dia vamos ter os acertos de conta com Ele. Diz que o trono branco, o tribunal de Cristo, todos compareceremos.
alguns para salvação eterna e outros para julgamento eterno. Então todos nós compareceremos diante do trono. E a vida, meu irmão, minha irmã, você só nasceu porque houve permissão dele, porque é ele que dá a vida. E a morte só vai chegar o dia que ele permitir. E aí aqueles que creem, não importa se crê, se não crê, todos vão comparecer na presença dele. Só que a diferença é que uns vão comparecer com Cristo, outros vão aparecer lá sem Cristo, com muitas boas ações, com muitas religiões, com muita fé, mas sem Cristo. E sem Cristo não tem acesso a perdão, a misericórdia, a Deus. Ele é a única ponte entre Deus e os homens, é o único mediador. Amém? Glória a Deus, estou pregando, aqui estou falando já o que o Espírito Santo vai me dizendo. Mas antes eu quero saudar quem nos visita hoje pela primeira vez. Tem alguém desse lado que nos visita? Levante a sua mão, ali tem uma mão levantada. Seja bem-vindo em nome de Jesus, que bênção. Aqui alguém nos visita? Aqui? Não, primeira vez também? Olha só que bênção. Todo culto tem visitante, tem gente que nos visita aqui? Olha o casal lá, sejam bem-vindos. Vamos dizer no 3, 1, 2, 3, bem. Eita glória! A gente fala bem-vindo ao avivamento porque nós estamos vivendo um avivamento. O Espírito Santo está aqui, tem feito maravilhas. Desde antes de iniciarmos a igreja, o Senhor nos chamou para essa obra, nos colocou, não é um propósito humano, é um propósito dele. Então a gente começou debaixo de uma árvore, pregar o evangelho do reino e o Senhor fazendo sinais e maravilhas, e nunca parou e nunca faltou em nenhum dos nossos encontros. O Senhor sempre está aqui. Eu queria dizer para você que você chegou no lugar do seu propósito. Você chegou no lugar onde você vai desenvolver teu chamado, vai desenterrar os teus talentos, porque o Senhor está aqui trabalhando. Nós somos vasos nas mãos dele, e ele vai trabalhando, consertando, precisa ser consertado. Ninguém chega aqui perfeito, ninguém é perfeito, mas o Senhor vai consertando todo mundo. O Senhor é maravilhoso, só se deixe o Senhor trabalhar. Não repare o pó da vida do seu irmão, é que Deus está em obras. A gente está em obras lá no sítio, né? Está lindo o avanço, mas se você vai lá durante o dia, tem muito barulho de ferramenta, muita poeira de cimento, mas o que está sendo feito lá vai ficar maravilhoso. É assim na nossa vida, às vezes o Senhor está em obras, as pessoas não entendem muito e já querem a perfeição, mas tenha paciência, que a palavra de Deus diz que Ele vai completar a boa obra que Ele começou. Sabe como é bom estar em jejum, porque a gente vai matando nossa carne, né? A gente vai vivificando nosso espírito, nossa alma. Estou muito calmo hoje. Estou muito tranquilo, glória a Deus, porque eu tenho pregado muito bravo às vezes, né? E eu fico, depois nem olho o vídeo, não olho a pregação, porque eu fico pensando, meu Deus, o que eu falei? Mas lembrando que o Espírito Santo, ele tem total autoridade, ele é o pastor principal dessa igreja, nós o auxiliamos. Ele é o pastor, então ele pode usar a boca do pregador no momento que ele quiser. Amém? Eu fiquei na dúvida assim, se eu abria para testemunhas do retiro. Sim. Olha o pedido do Tiago. O Tiago está de aniversário hoje. 50 anos. Não, 50 anos. O Tiago está de aniversário hoje, Deus abençoe. Nós vamos tudo entregar o jejum onde tu for depois do culto. Estou sabendo que é lá em Berticírio, não sei, no hambúrguer, está todo mundo convidado. Meu, Tiago. Eu sei que eu vou. Sim, testemunho. Então, tem algum casal que queira testemunhar, que queira trazer a sua alegria, trazer da alegria que está de ter ido, de ter participado e compartilhar com a igreja? Porque a alegria contagia, o testemunho quer dizer faz de novo. Não há cobrança para quem não foi. Foi lindo e foi maravilhoso, eu sei que no próximo você irá. Mas há um incentivo para que a gente dedique-se inteiramente àquilo que a igreja oferece. Se a igreja aqui oferecer algo, pode ter certeza que é bom. É isso o sinal, né? Olha, ofereceu, não vou porque não vai ser maravilhoso. Pode vir, pode ir. Confie da igreja. Tiago, eu não vi ninguém levantando querendo vir, eu vou começar a pregar, daí eu não paro mais.
Eu acho que não, né? O pessoal tem vergonha, sabe por quê? Retiro de casais, foi muita coisa íntima, muita bênção. Mas eu vou falar sobre o retiro um pouco. Alguém viu ali na frente, nós usamos uma árvore, que nós vamos comprá-la, que é uma oliveira, lá no retiro de casais, né? Decoramos elas com as fotos dos casais e tal. E falamos sobre a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. E essa oliveira está ali na frente da igreja. Alguém viu ela quando entrou? Ela é linda. Eu ia pedir para os irmãos trazer aqui no altar, mas como choveu, molhou, então eu não quero que os irmãos machuquem a coluna também. Eu quero que você imagine a oliveira, porque eu vou pregar sobre a oliveira. Porque eu vou pregar sobre a oliveira. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo 12. Meu Deus do céu. E o pessoal celebra a abertura da Bíblia, porque nós nos alegramos muito em ler a Bíblia. Olha, hoje a palavra está poderosa, vai nos trazer muita humildade para o coração. E o culto hoje seria de gratidão a Deus. Hoje eu tenho certeza que você que chegou aqui com certo orgulho de ser cristão, você vai transferir essa alegria, essa gratidão só para Deus. Porque você vai ver tudo que Ele fez e quem nós éramos e aonde Ele nos colocou. Amém? Você está bem assim? Estou falando bem? Tranquilo? Daqui a pouco eu começo a fazer uma gritaria. É que tem visitante, às vezes as pessoas nos visitam assim, mas eu gosto daqueles pastores que gritam. Daí eu vou lá na salinha, eu gostei dessa igreja porque esse pastor grita só de vez em quando. Então aqui eu fico me mediando, porque é impossível agradar todo mundo, né? Mas para entendermos, tem que falar com calma, porque há quem diga que a pessoa começa a gritar quando ela não tem argumento. Aí você numa discussão começa a gritar porque você perdeu os argumentos, você não tem mais razão e começa a gritar. Então tome cuidado quando você é muito gritão na sua casa, aí maridão, é porque você não tem razão, você quer sair na voz alta. E a mulher também. Você viu que começa a ir pérolas do nada, assim, você começa a ser abençoado? Levanta a mão a mulher que o marido grita, não levante não. Quer vencer no grito, não. E outra que é um ditado antigo que eu já falei, isso aqui, que carroceria vazia de carreta, vamos falar, tem bastante motorista de caminhão aqui, quando a carreta está vazia, vai batendo o caixa, não é verdade? Está cheinha, não bate nada. Então a mesma coisa é de Deus, às vezes a pessoa está gritando muito, porque está vaziozinho, não tem nada dentro. Então não se confunda, aqui na Igreja de Família Aba nós temos palavra. E às vezes é impossível falar baixo, porque é uma verdade tão forte, tão grande, e nós gritamos então a verdade de Deus. Mas nós não precisamos fazer muito barulho para mostrar o conteúdo que temos, amém? Seja assim também. Já projetaram lá? Que o Espírito Santo nos ajude, te ajude a compreender como eu compreendi essa palavra. E além de mim ainda, que o Espírito Santo revele para você. Mais do que revelou para mim. Versículo 12. Antes de eu ler, para você não ficar tão confuso, o apóstolo Paulo está falando do povo judeu, que era o povo de Deus. Deus, ele fez um povo para si, a partir de um homem que não podia mais ter filhos, a partir de Abraão. Primeiro Deus fez Adão pecou, caiu, Deus escolheu Noé no meio de uma geração perversa e pervertida. Noé salvou sua família na arca, mas Noé caiu, então Deus vai lá e escolhe Abraão. E de Abraão ele faz um povo para ele, para ser luz nas nações, para que as nações da terra conhecessem o Deus dos céus através daquele povo. Então aí se formou o povo judeu, povo de Israel. Era o povo de Deus, é o povo de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, porque aqui ele é o apóstolo que não está pregando para os judeus, ele está pregando para os gentios. Quando a Bíblia fala gentios, quer dizer, é nós, é gente que não tem sangue judeu, que não é filho de judia. Entende? Então aqui o apóstolo Paulo está explicando para o povo que ele está pregando, ó, falando dos judeus, e está falando dos gentios, que somos nós, a igreja. E ele vai falar, versículo 12, e se a sua queda, a queda dos judeus, é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Eu li sem entendimento esse versículo, fiquei pensando, o que ele está falando?
Eu fui buscando em Deus. Sabe o que ele está dizendo? Se a queda dos judeus é riqueza para nós, porque eles crucificaram Cristo, nós reconhecemos Cristo e é riqueza para nós conhecer a Cristo. Imagina se eles tivessem reconhecido Cristo. Como seria a humanidade? Seria um jardim perfeito, seria um Éden, Éden. Seria o Éden de todos. Se a queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição, se a queda deles é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. O apóstolo Paulo está falando com eles assim, de homem para homem. Eu exalto o meu ministério porque eu fui chamado, escolhido para pregar para vocês. O apóstolo Pedro quer pregar só para os judeus, eu quero pregar para vocês. Mas então, olhem para o meu ministério. E aí se for ler Gálatas capítulo 4, ele está defendendo. Ele está dizendo muita coisa a respeito dele para as pessoas entenderem quem ele é. Vamos lá, versículo 14. Para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, sendo a vida dentre os mortos? Vamos lá, versículo 16. Agora nós vamos chegando na oliveira, na árvore. Ele vai começar a falar da oliveira agora. E o povo judeu. Porque se a sua rejeição... versículo 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. A gente usa esse texto também para as primícias de finanças, né? Mas aqui ele está falando as primícias são santas. O primeiro povo de Deus, separado, santo, povo de Deus. A raiz é santa, os ramos vão ser. Uma árvore apodrece e morre quando primeiro apodrece a sua raiz. Quando estraga a sua raiz, tá bom? Então vamos lá. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Estava falando só dos judeus, estava falando de Deus, de Jesus. Lá no Apocalipse ele diz, eu sou a raiz de Jessé, a brilhante estrela da manhã. Agora ele começou a falar de mim e de você. Agora começou a falar de nós. Se alguns ramos foram quebrados, os judeus que crucificaram Jesus, e tu, gentios, nós, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz, e da seiva e da oliveira. Então aqui eu estou falando com os perdoados, os alcançados pela misericórdia de Deus, porque diz assim, os judeus negaram Jesus, João 11, veio para os seus não receberam, mas todos quantos o receberam ganham o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí nós que éramos, é um nome feio da árvore ali, aqui está dizendo oliveira brava, nós não daríamos fruto nenhum sem Deus. Nós seríamos aquela árvore, aquela oliveira que não dá fruto, que não dá uma azeitona. E o apóstolo Paulo está falando, Deus pegou vocês e enxertou na verdadeira oliveira, para vocês receber os nutrientes da raiz, que é santa, que é Jesus, e para que vocês deem muito fruto. Em várias passagens, você está estranhando, talvez você está visitando, ou talvez o crente novo aqui da igreja, pensa, mas está falando de árvore. Sim, Jesus usou muitos exemplos de árvores para ensinar. Né? A Bíblia ensina, o Salmo 1 diz, a árvore, você será como uma árvore plantada junto aos ribeiros, no devido tempo dará o seu fruto. Então assim, aqui ele está usando esse exemplo, nós fomos enxertados na oliveira que dá fruto, nós que não éramos. Vamos adiante. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da selva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz,
mas a raiz que sustenta a você. Isso aqui pega os fariseus, os religiosos, os metidos bem crentes, os donos das igrejas, e diz assim, que falam mal dos judeus até hoje, que perseguem Israel, não te glories contra os ramos, eles são os ramos que foram quebrados, né? Para que tu fosse enxertado. Não te glories, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. O que o apóstolo está dizendo? Diga isso, repita, olha, eles foram quebrados para eu poder ser enxertado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me enxertou na árvore, agora eu vou poder dar fruto, agora eu tenho vida. Porque se o Senhor não tivesse feito isso, eu seria uma oliveira brava. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme a Deus. Não te ensoberbeça por isso, teme a Deus. Aí no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, você vai obedecer a palavra, você vai amar a Deus acima de todas as coisas, você vai ser grato ao Senhor Jesus, grato aos seus discipuladores, grato àqueles que te ensinam sobre a palavra, porque se Deus, olha só, a advertência no versículo 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Lá em 1 Pedro 4, 2, 4, não sei, não projeta que eu tenho que conferir. Mas está escrito assim, Deus não poupou os anjos. A terça parte dos anjos que seguiu a Satanás na rebelião, na rebeldia, não foram poupados. Foram amarrados em amarras eternas, que diz lá, né? Então a gente vai vendo assim a importância do temor do Senhor, de nos colocarmos como filhos amados e obedientes ao Senhor, sem arrogância, sem orgulho. Meu Deus, esse dia, lendo essa palavra ministrando em mim, eu digo que eu desci mais na questão da humildade. E no cristianismo não é subir, é descer aos pés da cruz. É se prostrar. Quanto mais você se humilha, mais você é exaltado. Quanto mais você se exalta, mais você será envergonhado. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, benignidade. Ele é bondoso, você está aqui sentado. Como Deus é bondoso contigo. Nós somos rebeldes, nós somos pecadores, mas pela misericórdia, pela bondade de Deus, Ele nos fez parte da árvore. Ele nos faz ser parte. Mas para contigo, benignidade, se permanecerdes na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Você que está pensando que é de qualquer jeito, também Deus está falando contigo hoje. Em amor. Se tu continuares na benignidade, Deus vai usar de benignidade contigo. Isso é Novo Testamento, não é Velho Testamento. É novo. Se tu te exaltar, tu será cortado. Tu será cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados novamente. A promessa para os judeus. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado da natural oliveira brava, e contra a natureza você foi enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais, eles são. Nós somos adotados, irmãos. Está no nome dessa igreja, a adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O povo de Deus era o povo judeu. Porque eles mataram Jesus, então a graça estendeu por todas as nações. E aí nós fomos adotados, nós fomos enxertados. Quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Nós não éramos. Agora eu vou te falar da grandeza de Cristo.
Nós lemos Romanos 11, né? 16 ao 24. 1 Pedro 2,10 diz, 1 Pedro 2,10, antes nós não éramos filhos de Deus. Nós não éramos. Não tínhamos recebido misericórdia, mas agora temos, agora somos. Quando você diz que a salvação é dele, é por ele, e essa palavra se torna pesada para os que gostam de uma pregação de coach, que você vai enriquecer, vai ficar rico. Olha, as riquezas da glória de Deus estão presentes aqui, mas elas só virão depois que você entender isso, que é pela graça que você foi salvo. E você entra na igreja e você não está na tua empresa, você não está lá na tua casa, você não está no teu negócio, você não está onde você é senhor. Aqui você é servo, aqui você é filho, aqui você vem para desfrutar da mesa. Aqui você vem para alcançar o pão que é a vida. Aqui você vem para tomar, para se lavar do sangue que foi derramado por Ele, que é o único Senhor, o único Salvador. Foi Ele que nos enxertou. Ele é a raiz, Ele é o princípio, Ele é o fim. Então, meus irmãos, essa palavra dessa quarta profética vai te levar para um novo nível espiritual. Você quer entrar numa nova estação? E essas palavras são muito proferidas nos cultos proféticos. Vem para um novo nível, vamos crescer, vamos desenvolver, vamos para uma nova estação. Agora nós vamos multiplicar, agora Deus vai expandir você. Expansão, está tudo em nós, está no DNA de Cristo, está vindo da raiz, passa pela seiva e vem até nós. Mas Jesus disse, o galho que não permanecer em mim será cortado e lançado no fogo. Porque sem mim nada podeis fazer. Como é que você está com Cristo? Agora teus grandes problemas estão se tornando nada. E você vai ver que o maior problema da sua vida é ficar ligado na videira. Se você ficar ligado na videira verdadeira, aqui nós estamos falando hoje de oliveira, mas essas árvores são usadas para representar o reino dos céus. Então você não devia estar colocando pressão na tua esposa porque te cobra para vir na igreja, não devia estar colocando pressão na sua família, no seu marido, você devia estar preocupado em estar na oliveira. Porque senão você vai queimar no fogo do inferno. Que a Bíblia existe e que a Bíblia diz que existe e é real. Nós só se deparamos com isso quando vamos ao sepultamento de um familiar, não é verdade? Morreu, mas estava vivo ontem. Mas morreu. Então não espere, porque lá no seu, quando for o seu, você não vai ter condições mais de argumentar com Deus. Você argumenta aqui. E agora, aqui você decide. Não vai ser lá depois. Depois vai chegar e dizer, ele vai dizer, e aliás, não é só quem não tem Jesus, é quem tem Jesus, mas não guarda os seus mandamentos. Mas eu curei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, eu fiz milagres no teu nome. E ele vai dizer, afastai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Sabe por quê? Porque o dom é irrevogável. Tem muita gente cheia de dom, fazendo sinais e maravilhas, mas não está mais na videira. Não tem vida em si mesmo, não tem mais fruto. Para que uma palavra dessa hoje, né, Fabiano? Aniversário do Thiago, hoje eu devia estar dizendo coisas felizes. Mas isso é muito bom, irmãos. Vocês estão chocados comigo pela cara de vocês, e eu estou vendo. Vamos procurar mais versículo para glorificar a Deus. Hoje vai ser o culto todinho para Jesus. Todinho para Jesus. Colossenses 1,13, projeta para eles, que eles não estão acreditando muito. Eles estão achando que é eles que são bons, que foi nós que somos bonzinhos. Foi Ele, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele, toda a autoridade, toda a graça, todo o poder, toda a majestade é de Cristo. Cristo nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, como diz lá em Efésios. Nós estávamos mortos, mas Ele, a mão dele te alcançou, te tirou do lamaçal, da lama, do pecado, te colocou.
Bom, hoje nós estamos falando da oliveira, te colocou aqui na árvore, na oliveira. Ele tirou. Então o teu coração tem que ser grato a Ele. Porque a gratidão, ela adianta o milagre. A gratidão promove o milagre. A ingratidão, a murmuração atrasa todas as bênçãos na tua vida. Se você não é grato porque você conseguiu chegar até aqui, imagina quantos vieram de carro para a igreja hoje. Teu coração tem que ser grato. Mas não é o carro que eu queria ter. Mas esse pastor que vos fala, eu fui muito tempo e muito longe na igreja, com esse menino, olha o tamanho dele, aqui nas costas. Só que não era desse tamanho. Mas eu morava lá onde o Henrique mora, lá no Caju, na floresta. E eu vinha no Bale Bar, ali do lado do Paradão, terminal de Santa Rita ali, toda terça, do lado do Montefer, nos cultos, e todo domingo. Menino nas costas, guarda-chuva aqui em cima, se estiver chovendo, e eu vinha, e eu pensava, um dia eu vou ter meu primeiro carro. E Deus me deu o primeiro carro. Demorou, não foi de um dia para a noite. Mas como eu era grato por aquele carro, meu Deus, eu fechava uma porta, abria outra. Porta-mala. E a primeira coisa que eu fiz, eu disse para o pastor da época, onde tem gente querendo vir na igreja, que eu já vou buscar. E eu ia buscar, em tudo que era canto dessa cidade. Claro que algumas mães não deixavam entrar no carro, porque era muito velho o carro. Isso eu lembro, tem o nome e o CPF, essa aí eu revelo o CPF. Minha filha não vai aí nesse carro. Mas ela tinha razão, o carro era muito ruim. E você? Você é grato por você ter uma casa, ter um lar, está chovendo. Você tem uma casa. Você tem uma roupinha para vestir, eu vejo que está todo mundo bem vestido. Você é grato por isso. Sabe as dificuldades? E nas dificuldades, domingo quero falar sobre os dias maus, sobre o dia terrível, que Deus nos capacita para enfrentar. Porque até eles nos fortalecem, unem a família, se perdoam, começam a andar. Porque a dor é uma professora muito boa. A dor, infelizmente, é a dor que gera compreensão. Ai, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos ler 1 Coríntios 1, 30 e 31? Quer se orgulhar? Quer se orgulhar? Quer se alegrar? 1 Coríntios 30, 31. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Vai ao próximo versículo. Aquele, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Sem ele, nós éramos oliveira brava. Talvez nossas famílias estivessem igual aqueles teus vizinhos lá que não temem a Deus, que estão com a vida destruída. Mas por causa dele nós conhecemos o Senhor. Por causa dele, um dia ele bateu a porta e nós abrimos a porta e ele entrou no nosso coração. E nos deu uma família de fé, além da família de sangue, nos deu uma família, nos deu uma igreja maravilhosa. Nos deu promessas, todas as promessas feitas aos que temem ao Senhor. Tem promessas para quem teme a Deus? Malaquias 4, 2, 3, vê se tem. Vamos ver se tem, projeta para ele se tem promessa. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Malaquias capítulo 4, vai dizer, mas para vós, que temeis o Senhor, nascerá o sol da justiça. A cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros na estrivaria. A alegria de um bezerro quando solto da estrivaria, sai pulando, escamoteando, feliz da vida. Ele está só feliz por aquele momento. Você não consegue mais se alegrar pelos pequenos momentos, pelos momentos bons. Hoje estava eu lá, minha filha tomando chimarrão, e eu olhando assim, meu Deus, que benção que ela está aqui. E o Pedro chegou e disse, vamos para Canoas junto, a gente tem que comprar uma coisa lá para o sítio. Eu estou com a família toda no carro, e eu já estava com essa palavra, né? Olha que glória, minha família está junto. Porque daqui um dia ela vai casar e vai embora. E falta menos de 30 dias, não é? Como eu sou gato, eu estava que nem um bezerro hoje, de alegria que eles estavam junto comigo.
E você consegue se alegrar nas pequenas coisas da vida? Ou só você depois vai chorar pelo que perdeu, pelo que não tem, mas quando teve não valorizou? Quem já perdeu gente sabe como seria importante mais um abraço, mais uma gentileza, mais um carinho, mais uma piadinha, mais uma brincadeira, em vez de mais uma cobrança, mais um xingamento, mais um não tá bom. A gente podia tornar os dias melhores, né, se a gente fosse mais grato. Jesus, quando chega no túmulo de Lázaro, Lázaro está morto, Jesus já tinha chorado, mas ele chega assim, e aí, Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus se agitou e disse para Deus, graças te dou, como eu sou grato ao Senhor, porque tudo que eu peço o Senhor ouve, porque o Senhor sempre me ouve. Lázaro, vem para fora. Você viu que a gratidão acionou, foi o gatilho para o milagre? Quando o menino vem com 5 pães e 2 peixinhos para oferecer ali, tem uma multidão passando fome, e é entregue para Jesus 5 pães. O que ele pega e faz? Primeira coisa que ele faz, fazer desse lado, que esse povo está mais alegre. Graças te dou. Ele deu graças pelos 5 pães e 2 peixinhos, e olhou para os discípulos, comece a multiplicação, comece a dividir, e vai dividindo. Seja grato pelo pouco que tu tem, e Deus vai multiplicar, vai multiplicar, vai multiplicar. Quando recebe o salário no final do mês, é pouco, olhou, podia ser mais, pega assim, muito obrigado, Jesus, como eu sou grato que o Senhor me deu. E veja como Deus vai multiplicar. Então eu estou te dando o segredo da multiplicação, é a gratidão. O segredo da prosperidade é a gratidão. O segredo para você ser feliz é a gratidão. Seja grato. Sabe, tem pessoas insatisfeitas, não se alegram com o que tem. E se você visse que é tudo tão maravilhoso. Aliás, ele diz, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. O sol nasce todos os dias. E a Bíblia vem dizendo junto assim, a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. Então, se ontem não foi um dia bom, se hoje foi um dia de luta, você quando amanhecer, amanhã diga, Pai, muito obrigado por esse dia. Hoje eu sei que o Senhor vai estar comigo, e é uma aliança, é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e no final nós chegaremos bem. Seja aqui ou seja na eternidade, irmão, porque quem tem Cristo nem verá a morte. É paixão pelo nome de Jesus. Ele nos libertou do império das trevas. Mas você está falando como árvore, que nós somos árvores, Deus nos compara a árvore. Jesus, o próprio Senhor, em Mateus 7,18, ele disse que toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada fora. Mateus 7,18, árvore ruim, não tem árvore ruim que dê fruto bom, mas não tem árvore boa que dê fruto ruim também. Então é pelo fruto que se conhece. Vou dizer uma coisinha, eu já vi que tem bastante gente nova aqui. Sabe, a árvore se conhece pelo seu fruto, não é pela aparência das folhas. Assim é a vida do ser humano, não é pelo que fala, não é pelo que diz, não é pelo que aparenta ser, é pelo quando você abre e você olha lá dentro, está lá o fruto, existe o fruto. Não deixe se enganar, prega bem, fala bem, conversa bem, não tem fruto? Dá 3. Gostei. Coisa triste é conversar com um desviado religioso, né? Principalmente se ele foi daquelas igrejas mais da revelação, assim. Eu conheço 2. E moro perto da minha casa. Tu vai conversar com eles, quer saber tudo sobre a Bíblia, não vive nada, não tem fruto nenhum. Mas eles acham que sabem mais que você. Tá indo na igreja tal. Mano, essa igreja, a igreja que tem que ser, essa igreja, não sei o que, não sei aonde. Dá 3 na mente e vai procurar os teus irmãos. Filósofos, pessoas com a vida destruída querendo falar mal dos crentes. Meu Deus, o cara não conseguiu sustentar uma família, manter uma família.
e quer saber sobre a vida. Então, sabedoria, temor do Senhor. Para te avaliar uma árvore ou uma pessoa assim, se a pessoa teme o Senhor, ele é sábio. Se não teme o Senhor, é um doido, que vai encontrar o seu destino logo, logo, e não é bom. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jeremias 17:8 vai dizer assim, projeta para eles, Jeremias 17:8. Jeremias 17:8 diz: pois vocês, nós, igreja, família Aba, todos os membros, todos que estão aqui nessa noite, os visitantes também, será como uma árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, que não teme quando vem o calor, porque a sua folha está sempre verde, e no ano da seca não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Ele quase repete o Salmo 1, versículo 1, né? Mas aqui é o Jeremias falando que será como uma árvore plantada junto às águas, porque as raízes procuram a água da vida. Sabe quem disse que queria ser como uma oliveira, para finalizar a mensagem? O homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. O rei Davi, o menino rei, o homem que escreveu mais salmos. O homem que influencia religiões, nações inteiras. Sabe o que ele disse que ele queria ser? Projeta para eles aí, Salmo 52:8. Davi, do seu dia de angústia, no dia de perseguição, no dia que ele estava cercado, que o seu filho tinha se levantado contra ele, e ele teve que fugir. Ele estava, o que ele orou e disse? E você estava desdenhando da mensagem. Agora que eu carimbei com o Davi, você gostou, né? Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Davi estava num dos piores dias da sua vida e o Espírito Santo brada no coração dele e ele declara, porque as palavras criam. Mas eu sou, eles pensam que me destruíram, eles pensam que eu perdi o reino, a família e perdi tudo, mas eu sou como a oliveira verde, plantada no Senhor, plantada nos átrios do Senhor, na casa de Deus. O que a oliveira faz? Agora vamos lá o mistério. A oliveira, você sabe que Jesus foi lá no Jardim das Oliveiras, o Getsêmani, onde Jesus chorou, onde Jesus suou sangue, onde Jesus teve aquela conversa com o Pai: Pai, tem outro jeito de salvar? Não tem? Se possível, afasta de mim esse cálice. Lá nesse Jardim das Oliveiras, as oliveiras são testemunhas, né? Na traição do Judas, Judas beija Jesus, prendem Jesus. Mas o que era feito do fruto da oliveira? O fruto da oliveira, o óleo, ele era prensado 4 vezes. Na primeira prensa, eles pegavam uma madeira, tipo um tor assim, e uma pedra, um recipiente onde colocava as azeitonas, e então eles amarravam um outro peso na outra ponta e prendiam aqui. E a primeira prensa, saiu o óleo. O que eles faziam do primeiro óleo? O primeiro óleo era para adoração a Deus no templo. Era o óleo que era usado na adoração lá no templo. Tinha a segunda prensa. A segunda prensa, a mesma oliveira, colocada de volta ali, aí colocava 2 pedras lá, amassava aqui. O segundo azeite era para o alimento, para alimentar as famílias. Aí eles iam prensar mais 2 vezes. Então veio a terceira prensa na oliveira. A terceira prensa, sabe o que era? Era para luz, na época para as velas, para o candelabro e para as casas. Era com a terceira prensa da oliveira. E a quarta? Aí prensava mais uma vez. Só que daí já ficava com
polpa junto, era para fazer o sabão, para lavar as pessoas, lavar roupa, lavar tudo. Então Davi, ele sabia da utilidade da oliveira, do óleo, o óleo da unção. Ninguém era ungido se não tivesse um óleo de oliveira para colocar na cabeça de reis, do Senhor. O óleo significa o Espírito Santo, que ele vem de uma árvore. Nós somos árvores. Só que nós éramos oliveira braba que não produzia azeitona, mas fomos enxertados na oliveira verdadeira e recebemos da raiz o alimento para produzir frutos. Então o nosso chamado é primeiro, o primeiro óleo, a primeira porção para Deus, para adoração a Deus, o melhor do teu tempo, o melhor do teu dia, o melhor do teu pensamento, o melhor das tuas forças, o melhor das tuas finanças, é primeiro para Deus. Porque Davi dizia, um dia na tua casa vale mais do que 1000. Senhor, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, eu encontrei os teus altares, Senhor. Senhor, meu Deus, e Davi sabia, ele estava no meio das lutas e guerras, passando nos vales, ele dizia, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. E ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Davi dizia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada te faltará se o Senhor é teu pastor. E aí Davi dizia, sabia que a oliveira ela produzia primeiro para o Senhor, depois para as pessoas, para o alimento das vidas, para fazer o alimento, o óleo para o alimento, depois para a luz. Aí Jesus vai dizer no final, Ele é o verdadeiro sacerdote, Ele é a adoração, Ele é a luz das nações. Então Davi sabia, luz. Está aí o restante da última prensa para lavar, para limpar, lavar o mundo do pecado. Mas e o que você tem a ver com a fruto da oliveira? O que é mesmo? A azeitona. Quando o inimigo pega você para apertar, o que primeiro sai é o bom perfume de Cristo, a adoração para Deus. O que segundo sai de você, o que terceiro sai de você, o que quarto, porque nós somos os frutos da oliveira do Senhor. Você é esse fruto. Queria chamar os irmãos do louvor, veio aqui para cima. O que Jesus disse? Mas essa oliveira, essa raiz, Davi diz, eu quero ser, eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, na casa de Deus. Função da oliveira, óleo para alimentar, óleo para iluminar, limpeza, Espírito Santo. Como está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Talvez você chegue aqui como uma árvore só com folhas, mas eu quero te colocar a ficar em pé nessa hora. Fica em pé, igreja do Senhor. A glória toda é para Deus de você ser um cristão hoje. Foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por isso, é por isso que você está aqui. Não que o amemos primeiro, porque Ele nos amou primeiro. Amemos, portanto, a sua casa, amemos o Senhor, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Pai, feche teus olhos, igreja, quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Aqui, Senhor Deus, são árvores plantadas junto a ribeiros, Senhor Deus, que no devido tempo darão o seu fruto, e tudo o que eles fizerem será bem sucedido, Pai. Como diz o Salmo 1, os ímpios não são assim, são como o vento, são como a palha que o vento espalha.
Mas aqui tem homens e mulheres, Senhor Deus, que estão plantados nos átrios do Senhor, que vão enfrentar, Senhor Deus, os maus tempos, o calor ou a sequidão, podem enfrentar qualquer situação, mas não desistem de dar frutos. A oliveira, ela enfrenta os climas mais desfavoráveis possíveis e ela permanece lá, porque as suas raízes estão lá, se recebendo da água da vida. Assim, Pai, que cada pessoa aqui não esteja ligada, Senhor Deus, no que é natural, mas no que é sobrenatural, na essência, no Espírito Santo. Que cada um zele pelo Senhor, zele pela casa do Senhor, zele pelo seu caminhar de fé, pelo seu congregar, amando, respeitando o Senhor Deus, amando uns aos outros como o Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos enxertou numa árvore tão boa, tão poderosa. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E assim como tudo representa-se pela árvore, também as igrejas o são. E pela misericórdia do Senhor, Ele foi nos enxertando nessa igreja. Ele está enxertando pessoas nessa igreja, a cada culto, a cada novo final de semana. A cada evento mais pessoas têm chegado e o Senhor está enxertando e elas vão estar se alimentando da raiz de Jessé, Jesus o Senhor, Jesus do Espírito Santo, e vão produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, porque esse Jesus é maravilhoso. Em Apocalipse o Senhor disse: eu sou a raiz de Jessé, a brilhante estrela da manhã. Vem, Espírito Santo, e capacita o teu povo para ser luz aí na terra, para ser sal no mundo, para ser alimento para as nações, Senhor Deus. O povo está com fome, precisa conhecer o pão vivo que desceu dos céus, precisam conhecer Jesus, o Senhor. Por isso nos dá essa condição, que nossas famílias sejam abençoadas, para que possamos abençoar outras famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus.